Após descobrir a primeira forma de T, pilar enterrado no local, ele logo encontrou mais dessas estruturas gigantescas. No centro de cada recinto, você possuem duas formas de T particularmente grandes, pilares de calcário, meio que voltados um para o outro. Outro. O monumento mais antigo do mundo acaba de ser inaugurado. Revelou um segredo para o qual ninguém estava preparado. Pera. Depois de escanear o de Göbekli, pilares de 12 mil anos com IA avançada, os pesquisadores encontraram padrões, cicatrizes de calor e estruturas internas que não deveriam. Existem na Idade da Pedra. Alguns pilares parecem esculpidas de dentro para fora. Outros ainda vibram em baixa frequência. Abaixo deles, jaz algo ainda mais velho. A investigação tinha como objetivo explicar a história. Em vez disso, expôs uma verdade aterradora que os construtores tentaram enterrar para sempre. OIA descobre Göbekli. Nunca foi um templo. O terror começou. Momento em que a equipe inaugurou a nova INEI reconstrução na tela. Todos esperavam uma simples confirmação de a antiga ideia de que Göbekli Tepe era um templo antigo. Este era o objetivo oficial do projeto. A equipe queria mapear o site com maior precisão, confirme seu propósito cerimonial e construir um cronograma mais claro para o desenvolvimento humano. Em vez disso, a imagem que apareceu parou. Todas as pessoas na sala. O layout parecia projetado e controlado. Parecia algo construído para suportar algo abaixo. A equipe usou um algoritmo de mapeamento avançado projetado para examinar sítios arqueológicos e reconstruí-los. Layouts originais com micronível. Precisão. Funciona lendo cada superfície exposta, cada fratura e cada sombra de pedra enterrada. Então, usando um enorme banco de dados geológicos, comportamento, para calcular onde cada pilar originalmente ficava. Quando a reconstrução foi feita, a simulação exibiu uma geometria, precisão, que era impossível para o período de tempo. Esses pilares são antropomórficos. Eles têm aparência semelhante à humana. Os recintos mais antigos conhecidos, arqueólogos como recintos D, C e B, conectados de maneira matematicamente perfeita, alinhamento triangular. Isso significava os construtores posicionaram os pilares com um nível de precisão que rivalizava com a moderna. Ferramentas de topografia. Esse detalhe tornou-se ainda mais perturbador ainda quando a equipe olhou na natureza dos pilares, eles mesmos. Muitos deles chegam aos 18 anos. Alguns têm cerca de 3 metros de altura. Alguns pesam mais de 50 toneladas. Vários contêm entalhes tão afiados. Limpar que os trabalhadores modernos da pedra não conseguem. Explique como eles foram feitos com pedra. Ferramentas. Um pilar no recinto. D. Tem uma escultura de um abutre, com as garras estendidas. Assas. A escultura é elevada a partir de pedra. O que significa que os construtores tiveram que recortar toda a superfície de fundo à mão. Há algo tão incrível. Variedade de animais, aves e insetos. Retratado em Göbekli, semelhante ao que nunca vimos isso acontecer. Período em qualquer outro lugar do mundo. Outro pilar inclui 3 abstrações, símbolos que não correspondem a nenhuma escrita conhecida. Sistema. Esses símbolos aparecem uniformemente, espaçados e perfeitamente retos, o que significa que os construtores entenderam alinhamento e medição, embora eles não tinham números escritos. Os arqueólogos têm observado há anos que não há lascas de pedra ou restos de ferramentas quebradas. Foram encontrados ao redor dos pilares. A ausência é estranha, porque esculpir o calcário normalmente deixa montanhas de detritos. Em Göbekli, os pisos são surpreendentemente limpos. A equipe sabia disso. Os construtores de Göbekli viveram muito tempo, antes da agricultura, da escrita ou da organização, cidades. Eles não deveriam ter tido o conhecimento para mover ou cortar tais pedras. Linhas tão limpas. No entanto, o triângulo, o alinhamento foi intencional. Esta incrível façanha arquitetônica não é a coisa mais revolucionária sobre este lugar. Outro programa usou um modelo de análise de vibração interna para testar a forma como o som e a vibração se movem dentro da estrutura.
Esta ferramenta concentra-se sobre o que acontece dentro dos círculos de pedra. Eles mesmos. Estuda como a energia percorre os pilares, pisos, câmara interna. Em um templo real, som subiria ou se moveria para fora e criaria um eco aberto que suporta atividade em grupo. Em GoBC, a simulação revelou algo completamente diferente. A vibração não aumentou nem se propagou. Desabaram para dentro. Os pilares puxaram o chão sepin do-se força em direção ao centro do recinto. A pedra absorveu o pomo de movimento e o aprisionou. Esta descoberta chocou a equipe porque combinava com o comportamento observado no confinamento moderno. Salas usadas em laboratórios que lidavam energia perigosa. E a estrutura agiu como se tivesse sido projetado para capturar e segurar força dentro de um ponto central. Nada sobre esse comportamento não correspondia a nada relacionado ao culto. Não havia nenhum altares, sem fogueiras e sem sinais de reuniões importantes. Os construtores eram, não direcionando a atenção para fora. Eles estavam gerenciando algo dentro do espaço. Sempre esperei que fosse erário e que haveria sepultamentos sob suas paredes ou debaixo de alguns dos pilares. Essa revelação abalou toda a comunidade. O grupo e os incentivou a olhar para o layout maior do site. Um terceiro, sistema analítico que estuda o comportamento do padrão estrutural examinado, vista completa de cima. Este programa avalia como uma estrutura lida com pressão e força em toda a sua extensão, partes. Concentre-se no design geral, em vez do comportamento dentro de um invólucro. Engenheiros usam sistemas semelhantes. Hoje, para entender se um edifício pode resistir a movimentos perigosos do solo. Quando este modelo de padrão estrutural, ao analisar GoBC, o resultado surpreendeu a todos. Equipe. O layout combinava com os projetos de sistemas modernos que controlam o solo profundo, vibração. Essas vibrações prejudiciais são ondas poderosas que viajam por baixo da superfície da Terra. Eles podem danificar pedra e causar instabilidade grave se elas crescem sem controle. Layout de GoBC criou uma rede de pontos de cancelamento que impediu que isso acontecesse. Ponto de cancelamento é um local onde duas pessoas, as ondas de vibração, se encontram de uma forma que destrói a força deles. Quando isso, a colisão ocorre. O chão se desfaz e desaparece. A estrutura não libera a energia, neutraliza. A análise mostrou que os construtores moldaram todo o local. Então essas ondas destrutivas foram forçadas nos locais exatos onde suas forças entrariam em colapso. Sistema distribuído por múltiplos recintos. Isso significava que os construtores criou um design completo com um único propósito. Eles construíram uma estrutura que impediu que a energia escapasse. A descoberta mudou tudo para a equipe. Acreditava-se. O local foi construído para controlar algo abaixo, hora em que não deveria. Teriam sido possíveis de fazer. Eles então enterraram cada recinto, depois de provavelmente apenas algumas centenas de anos de uso. A equipe não teve tempo para processar o horror dessa ideia antes da IA criar a próxima descoberta. A IA detecta máquinas, cortes dentro do pilar. A próxima rodada de varreduras focadas diretamente nos pilares, eles mesmos. Os arqueólogos sempre supunha-se que eles fossem esculpidos do lado de fora, com martelos de pedra. A IA provou que essa suposição era completamente verdadeira. Falso. O primeiro método utilizado foi um ALTO, sistema de escaneamento por penetração, que envia ondas de energia na pedra e medições. Como eles se recuperam? Dá para ver por dentro, rocha sólida com até 1,8 metro de profundidade. Quando as imagens apareceram nos monitores, a equipe reuniram-se ao redor. A princípio, eles esperavam para ver a familiar escultura rústica, padrões causados por golpes repetidos de ferramentas. Em vez disso, eles viram perfeição, canais internos que nenhum martelo conseguiria produzir. Os percursos da ferramenta não se moveram de fora para dentro. Eles se moveram do interior para o exterior.
um pesquisador, recuaram da tela incrédulos. A estrutura interna mostrava claros sinais de movimento controlado que começava no interior da coluna. Parecia que algo se expandia do centro e abria caminho para fora através do calcário. Os cortes eram retos e limpos. Eram muito mais precisos do que qualquer coisa que pudesse ser feita com sílex ou obsidiana. Para verificar a descoberta, usaram um programa de análise microscópica de fraturas que estuda a estrutura da pedra em uma escala muito pequena. Ele pode determinar se uma superfície foi moldada por impactos repetidos ou por um processo mecânico que utiliza pressão ou calor. Os padrões de impacto são fáceis de reconhecer. Elas mostram pequenas lascas, cicatrizes irregulares e linhas de grãos esmagados, resultado do impacto repetido de uma ferramenta na pedra. Essas marcas sempre apontam para dentro, pois a força vem de fora. Quando este programa analisou os núcleos dos pilares, nenhum desses sinais de impacto foi encontrado. Em vez disso, as fraturas revelaram algo completamente diferente: padrões de expansão. Padrões de expansão são rachaduras que se formam quando a pressão interna empurra para fora. Essas rachaduras se propagam em linhas retas do centro para as bordas. Elas aparecem quando o calor ou a força se acumulam dentro da pedra, forçando o material a se esticar e quebrar para fora. Esse tipo de padrão não pode ser produzido por nenhum martelo ou cinzel. A análise revelou pontos de fusão acima de 538 graus Celsius, 1000 graus Fahrenheit, no interior dos pilares. Nenhuma ferramenta de pedra antiga conseguiria atingir essa temperatura. As fraturas provaram que os pilares haviam sido forçados a se expandir a partir do interior. Algo dentro da pedra criou uma pressão forte o suficiente para remodelá-la. Um terceiro sistema, que mapeia assinaturas térmicas antigas, examinou então o calcário. O resultado intensificou a confusão na sala. As superfícies internas de vários pilares apresentavam marcas de calor resultantes de súbitas explosões de temperatura extrema. Essas marcas não apareciam nas superfícies externas. Existiam apenas no interior da pedra. Isso significava que a fonte de calor estava contida dentro do próprio pilar. A equipe trocou olhares silenciosos. Os pilares não pareciam ter sido moldados para fins decorativos ou simbólicos. Pareciam estar reforçando algo dentro da rocha. Essa incrível façanha arquitetônica não é o aspecto mais revolucionário deste lugar. Essa ideia ganhou força quando a equipe se lembrou de um antigo mistério arqueológico. Vários pilares contêm longas fissuras internas que ninguém conseguia explicar. Essas fissuras atravessam o centro da pedra em linhas retas. Os arqueólogos acreditavam que elas se formaram naturalmente. A IA mostrou que foram criadas por pressão interna. As estranhas cicatrizes de calor. Este sistema de cavernas fornece as evidências que nos dizem que a mitologia zoroastriana é, de fato, uma história verídica. A próxima descoberta começou com algo pequeno que a maioria dos pesquisadores havia ignorado por anos. Durante uma escavação de rotina, a equipe notou finas camadas de solo, escurecido compactadas em espaços estreitos entre as pedras. Inicialmente, esses vestígios foram descartados como restos de antigas fogueiras ou sedimentos naturais de assentamentos próximos. Nada nos pilares apresentava marcas de queimadura óbvias, e os vestígios de fogo apareciam apenas em certas camadas de solo, não nas superfícies esculpidas. Por causa disso, ninguém acreditava que elas tivessem qualquer significado real. Foi somente quando a equipe coletou essas amostras para uma análise mais profunda com inteligência artificial que a situação tomou um rumo mais sombrio. As sutis listras pretas e as leves descolorações, antes consideradas pequenos detritos, revelaram padrões que não se formavam naturalmente. Eles seguiram localizações precisas dentro do sítio arqueológico, quase como se algo tivesse sido queimado em pontos controlados, deixando apenas tênues vestígios do evento. A superfície lisa e luxuosa foi criada laboriosamente através da sobreposição de cal e argila queimadas. O primeiro sistema analítico utilizado pela equipe comparou os padrões de calor antigos com um extenso banco de dados de exemplos modernos, provenientes de ambientes laboratoriais controlados. Quando o programa concluiu a análise, vários pesquisadores se aproximaram da tela. O resultado, a princípio, não fazia sentido. A distribuição de calor mostrava padrões de queima localizada e controlada. As temperaturas registradas foram suficientes para alterar a estrutura molecular do calcário. Correspondia à cauterização superficial, uma técnica utilizada para destruir materiais nocivos por contato.
Essa descoberta levou a equipe a examinar partes mais profundas do sítio arqueológico. Calcário queimado foi encontrado dentro de fendas estreitas, onde ninguém poderia ter vivido ou trabalhado. Essas fendas apresentavam temperaturas altas o suficiente para alterar a cor e a estrutura da pedra. Essas temperaturas não ocorreriam a menos que alguém aquecesse a rocha intencionalmente. Ainda mais perturbadoras eram as marcas de queimadura em torno de algumas das esculturas de animais. Algumas delas apresentavam superfícies derretidas ou alisadas, como se os construtores tivessem tentado apagar as imagens depois de esculpi-las. Diversas das figuras danificadas eram dos mesmos tipos, comumente encontrados em Göbekli Tepe. As esculturas de raposas, normalmente representadas com costelas bem definidas, tinham suas linhas suavizadas. As esculturas de abutres, frequentemente retratadas com as asas bem abertas, apresentavam bordas borradas, onde o calor parecia ter deformado a pedra. Ah, essas são mãos, certo? 2 mãos, certo? E se isso não for convincente o suficiente, olhe só aqui. Tem um cinto. Os escorpiões, normalmente esculpidos com caudas salientes e ferrões visíveis, agora pareciam achatados em locais onde a superfície havia sido aquecida. Parecia que os artesãos haviam visado essas figuras específicas, enfraquecendo sua aparência e reduzindo seus detalhes, como se os próprios símbolos tivessem se tornado perigosos. Um segundo método analítico focou na identificação de resíduos químicos dentro da pedra queimada. Esse tipo de análise é usado hoje para determinar se o calor foi aplicado para remover contaminação biológica. Quando o programa processou o material, o resultado mergulhou a sala em completo silêncio. Os vestígios químicos correspondiam a eventos de esterilização. Eles mostravam ciclos repetidos de aquecimento e resfriamento destinados a limpar ou desativar algo. Tudo apontava para uma tentativa deliberada de eliminar material nocivo. Sem perder tempo, a equipe usou um modelo de simulação de fluxo de calor para recriar como as altas temperaturas teriam se propagado pelas colunas e paredes. Os caminhos gerados coincidiram com as áreas onde as esculturas foram parcialmente derretidas. Isso provou que a queima foi feita com precisão. O fogo não se espalhou aleatoriamente. Seguiu linhas deliberadas. A descoberta obrigou a equipe a repensar todo o sítio arqueológico. Göbekli Tepe apresentava sinais de queima de algo invisível que havia se aderido à pedra. Os construtores não estavam moldando a rocha, mas sim purificando-a. A equipe passou rapidamente para a próxima etapa. Precisavam entender se o sítio ainda carregava vestígios da força que exigiu medidas tão extremas. A inteligência artificial detecta assinaturas harmônicas de baixa frequência. O templo mais antigo já descoberto em todo o planeta. A equipe esperava que a próxima análise fosse simples. Acreditavam que os testes de som apenas confirmariam o que os arqueólogos já sabiam. Göbekli tinha uma acústica incomum e alguns de seus círculos de pedra propagavam som. Bem, ninguém esperava nada perigoso até que os resultados começaram a chegar. A primeira análise utilizou um sistema que mapeia infrassons de baixa frequência e identifica onde essas ondas se propagam e se concentram dentro das estruturas antigas. Ao escanear os pilares, o sistema revelou uma atividade constante de baixa frequência na faixa de 18 a 20 Hz. Sabe-se que essas frequências provocam reações intensas no corpo humano, podendo desencadear medo, pavor, náuseas e alucinações, mesmo em pessoas saudáveis. Vários membros da equipe sentiram-se mal enquanto assistiam à simulação. Embora o som real fosse muito baixo para ser ouvido, seus corpos o sentiam. Estudos anteriores em Göbekli já haviam demonstrado que as mesmas estruturas também ressoam em frequências audíveis em torno de 110 Hz. Uma faixa conhecida por induzir estados alterados de consciência, tornando os efeitos de infrassom recém-detectados ainda mais perturbadores. Para compreender o efeito completo, a equipe utilizou um modelo digital de reconstrução acústica. Esse tipo de software é usado atualmente para recriar como salas e monumentos antigos processavam o som. O modelo reconstruiu as condições originais da estrutura, incluindo as coberturas de calcário que outrora cobriam partes do sítio. Quando a simulação adicionou a cobertura antiga, o infrassom ficou mais forte. Os pilares se comportaram como diapasões alongados. Um diapasão é um instrumento de metal sólido que vibra quando percutido e produz um som constante. Segure as pontas do microfone perto da orelha ou da base de uma superfície plana e grande, como uma mesa ou um quadro branco.
O formato do garfo permite que ele absorva energia e a libere de maneira concentrada. Os pilares de Göbekli Tepe funcionavam da mesma maneira. Eles absorviam as ondas de baixa frequência que se propagavam pela estrutura e, em seguida, liberavam a energia com ainda mais intensidade. Isso fazia sentido de uma forma profundamente perturbadora. Muitas das colunas têm braços longos e estreitos que se elevam de um tronco central. Os arqueólogos notaram que essas formas se assemelham a figuras humanas simples ou a símbolos de autoridade e presença. Após descobrir o primeiro pilar em forma de T enterrado no local, ele logo encontrou mais dessas estruturas maciças. No entanto, também se assemelhavam a ferramentas projetadas para amplificar vibrações. Quando a simulação terminou, vários pesquisadores se afastaram das telas. O infrassom amplificado criou um campo de pressão no centro do círculo. Algumas das estruturas em Göbekli Tepe já são conhecidas por propagar o som de maneiras incomuns. Um sussurro proferido perto de um pilar pode ser ouvido claramente no lado oposto do círculo. Isso é impressionante. Mas os dados acústicos revelaram algo ainda mais forte. O som não apenas se propagava ao redor da estrutura. Ele se voltava para dentro e se concentrava perto dos pilares centrais. E é enorme, inacreditável. Olhe para este lugar. Este espaço central sempre foi misterioso. Os maiores pilares erguem-se ali, esculpidos com animais, símbolos abstratos e formas altamente detalhadas. Alguns arqueólogos acreditam que esses pilares representam guardiões ou seres poderosos devido às suas formas semelhantes a humanos e à postura ereta e rígida. As novas descobertas deram a essas esculturas um significado diferente. Os pilares centrais atuavam como receptores de ondas de baixa frequência. A equipe, então, utilizou um modelo de comparação neurológica que relaciona as faixas de infrassom conhecidas aos efeitos documentados na mente humana. Os resultados mostraram conexões claras. Os 5 círculos de pedra descobertos no local representam apenas a ponta do iceberg do que jaz enterrado abaixo da superfície. Essas frequências podem causar distorções visuais, ansiedade repentina e a sensação de estar sendo observado. Elas podem perturbar o equilíbrio e fazer com que o cérebro interprete sombras como ameaças. A estrutura se comportava como um campo sonoro projetado para influenciar qualquer pessoa dentro dela. A equipe percebeu que a acústica estranha não era acidental, era intencional. Os construtores haviam criado um sistema de som que moldava o comportamento humano. A equipe agora se dedicava ao próximo mistério. Precisavam entender por que o sítio arqueológico foi soterrado tão rapidamente. Isso poderia ajudar a explicar algumas das figuras misteriosas imortalizadas nas esculturas em pedra. A sequência do sepultamento. O sepultamento de Göbekli Tepe sempre intrigou os arqueólogos. A maioria dos sítios arqueológicos antigos foi abandonada ou lentamente coberta pelo tempo. Mas Göbekli Tepe, a primeira análise utilizou um sistema de reconstrução estratigráfica de alta resolução que consegue reconstruir as camadas do solo, como se o tempo estivesse retrocedendo minuto a minuto. Quando a simulação começou, a equipe observou as camadas se desprenderem na tela. Em vez de um acúmulo lento e natural, o solo apareceu em depósitos espessos e repentinos. 3 grandes ondas de aterro cobriram o sítio arqueológico em menos de 6 anos. Isso chocou a equipe, pois uma quantidade tão grande de terra não poderia ser removida sem o trabalho urgente de milhares de pessoas. Nenhuma cultura antiga jamais enterrou um sítio desse tamanho com tanta rapidez. Conforme a reconstrução do solo avançava e retrocedia, algo ainda mais perturbador surgiu. A terra não simplesmente se espalhou pelo chão. Algumas camadas preservavam pegadas. Essas pegadas eram longas, profundas e inclinadas para a frente. Eram pegadas de pessoas correndo. Não se tratava de uma cerimônia pacífica. Eram sinais de um evento repleto de medo. Aparentemente, ao final de sua vida útil, foi completamente coberto. Esse tipo de motivo pode ser encontrado em outros lugares do mundo. A equipe, então, utilizou um programa de análise forense de danos ósseos para estudar os fragmentos de crânio humano encontrados no interior do cemitério. Alguns crânios apresentavam sulcos profundos, e no passado, os arqueólogos acreditavam que esses sulcos eram cortes decorativos, feitos durante cerimônias rituais. Pensava-se que os crânios haviam sido esculpidos intencionalmente como oferendas ou objetos simbólicos. A nova análise revelou uma explicação muito diferente.
Os sulcos não eram entalhes cuidadosos. Eram fraturas causadas por força. Pareciam danos causados quando um crânio é atingido por um objeto duro. Os esqueletos mediam entre 2 e 2,5 metros de altura, o que para o homem antigo teria sido bastante significativo. Vários detalhes arqueológicos reais corroboraram essa conclusão. Diversos fragmentos de crânio de Göbekli apresentam cortes profundos ao longo da linha sagital da cabeça, uma região onde normalmente não se realizam esculturas rituais. Um crânio da região contém um orifício que pode ter permitido que fosse pendurado ou exibido. Algumas vértebras cervicais apresentam até mesmo sinais de decapitação. Essas descobertas foram antes interpretadas como práticas rituais dentro do contexto das camadas funerárias. Agora, parecem ser resultado de traumas. Pertencem a pessoas que sofreram golpes violentos antes de serem sepultadas. Portanto, se você quiser entender o sítio arqueológico, precisa observá-lo de outros ângulos. Eles não foram colocados no chão como oferendas. Foram vítimas de um evento, não participantes de uma cerimônia. A causa dessa violência ainda é desconhecida. Nenhum campo de batalha foi encontrado, e nenhuma arma ou relato escrito explica tamanho trauma. Os arqueólogos ainda não têm uma explicação confirmada, o que só torna a descoberta ainda mais perturbadora. Entre as descobertas mais inquietantes estavam as estátuas destruídas. Göbekli contém pilares esculpidos, que mostram animais com características detalhadas, figuras com forma humana, com braços e mãos, e padrões geométricos nítidos na frente, e terminam nesses longos dedos finos. Não há rostos nessas pedras. Acredita-se que essas esculturas reflitam ideias ou crenças importantes dos construtores. No entanto, dentro das camadas funerárias, fragmentos dessas esculturas foram encontrados com a face voltada para baixo. Em muitas culturas antigas, colocar uma imagem com a face voltada para baixo significa que a figura está sendo rejeitada ou despojada de sua importância. É um gesto feito quando as pessoas não querem mais que a imagem tenha influência. Os construtores não colocaram as esculturas delicadamente na terra. Eles as quebraram e enterraram os pedaços, como se as próprias imagens tivessem se tornado perigosas. Um detalhe da região aumentou ainda mais a sensação de inquietação. Arqueólogos encontraram diversas cabeças de pedra que foram intencionalmente removidas de estátuas, incluindo uma conhecida como a figura do portador de presentes, segurando uma cabeça humana decepada. O pilar 43 também retrata um homem decapitado para as gerações futuras, e precisamos descobrir exatamente qual é essa mensagem. Essas descobertas anteriores foram interpretadas por muito tempo como rituais. Sob o novo contexto, elas parecem mais avisos. Outra análise examinou o movimento do solo no sítio arqueológico. Ela mostrou que a terra usada para enterrar Göbekli não provinha apenas da colina próxima. Uma grande quantidade de solo foi retirada de áreas distantes e transportada para o local. Isso exigiu muita mão de obra e esforço. Significava que grupos moviam cargas pesadas de terra por longas distâncias o mais rápido possível. A modelagem rastreou a direção e a velocidade dos depósitos de solo. Revelou que o material de aterro foi despejado rapidamente em grandes ondas, e não adicionado lentamente em camadas organizadas. Isso corroborou a ideia de que o enterro foi feito às pressas. A equipe se afastou dos monitores, profundamente perturbada. As evidências eram claras. O povo de Göbekli não estava fechando um local sagrado. Eles estavam tentando encobrir algo rapidamente. Estavam correndo contra algo que temiam. O próximo passo foi investigar o que havia sob o próprio sítio arqueológico. E essa resposta forçaria a equipe a confrontar uma possibilidade mais sombria. Uma estrutura que nunca deveria ter sido desenterrada. A descoberta mais perturbadora ocorreu quando a equipe começou a escanear o solo sob o sítio. Durante anos, os arqueólogos suspeitaram que algo estivesse sob Göbekli, pois certos círculos de pedra se erguiam sobre áreas ocas, que não correspondiam a formações naturais. Lendas locais de vilarejos próximos contavam histórias de colinas ocas, ecos estranhos sob a terra e noites em que as pessoas afirmavam que as pedras faziam barulho. Esses contos sempre foram descartados como folclore. Nunca houve evidências suficientes para levá-los a sério. Tudo mudou quando os sistemas de escaneamento do solo foram ativados. O primeiro sistema utilizado foi um scanner de mapeamento de solo de alta resolução e penetração profunda.
Este dispositivo envia sinais potentes para o interior da Terra e reconstrói espaços ocultos com base nos reflexos recebidos. Quando o modelo foi concluído, a equipe olhou para a tela em choque. Sob a estrutura D, a varredura revelou uma grande câmara com várias salas, escavada muito antes da construção dos pilares. A câmara tinha paredes retas, entradas bem definidas e amplos espaços internos que não correspondiam a nenhuma construção conhecida da Idade da Pedra. Essa estrutura não pertencia ao povo que construiu os pilares acima dela. Para confirmar as formas, a equipe realizou uma análise de imagem de densidade subterrânea. Este sistema estuda a textura e a compactação de estruturas subterrâneas e identifica a diferença entre rocha natural e pedra talhada. Os resultados foram inequívocos. As paredes não eram naturais. Elas foram intencionalmente talhadas. No entanto, o estilo de corte não correspondia a nada encontrado na superfície. A câmara havia sido construída por um grupo diferente, utilizando métodos completamente distintos. Em seguida, uma análise de envelhecimento mineral examinou os padrões de crescimento de cristais nas paredes da câmara. Calculou-se a idade da estrutura subterrânea, medindo como essas camadas minerais se formaram ao longo do tempo. A câmara era milhares de anos mais antiga que os pilares. Isso chocou a equipe. Eles sempre acreditaram que Göbekli representava o início de construções complexas. Agora, estavam diante de algo ainda mais antigo e avançado, escondido abaixo dela. O choque aumentou quando a superfície das paredes subterrâneas foi examinada por meio de análises térmicas e microestruturais. Diversas áreas apresentavam sinais de calor tão intenso que a pedra havia se fundido e derretido. Não se tratavam de queimaduras superficiais. Eles vieram das profundezas da rocha. Os padrões de fusão não correspondiam à atividade vulcânica ou a incêndios naturais. Correspondiam à pressão interna extrema e à violenta liberação de calor. Quando uma análise molecular ampliou a imagem da pedra fundida, a sala ficou em silêncio. A análise detectou traços de resíduos biológicos aprisionados nas camadas minerais. Esses resíduos não eram de origem vegetal. Não eram de animais normalmente encontrados na região. Os padrões lembravam fragmentos de proteína que aparecem quando material orgânico se decompõe sob calor intenso e força de compressão. Isso significava que algo biológico estava dentro da câmara quando o evento térmico ocorreu. As paredes fundidas mostravam danos se propagando para fora, e não para dentro. Algo dentro da câmara pressionou com força suficiente para rachar, derreter e distorcer a pedra. O modelo mostrava linhas nítidas, onde a pressão rompeu uma seção da parede. O caminho da ruptura subia em direção à superfície, diretamente abaixo de onde o recinto D foi construído posteriormente. A equipe se afastou da tela. O significado era claro. Göbekli não foi construída como um local de culto. Foi erguida sobre algo antigo e perigoso. As pessoas que construíram os pilares estavam selando uma câmara que jamais deveria ter sido exposta. O que aconteceu a seguir obrigou a equipe a olhar além do próprio sítio arqueológico. Eles precisavam entender por que esse evento se alinhava com as mudanças globais que ocorreram simultaneamente. Em quais regiões os animais morreram? O evento de reinicialização, a parte final da investigação, reuniu todas as descobertas anteriores em um só lugar. A equipe começou a estudar o mundo em geral, durante o período em que Göbekli estava soterrada, caminhando até Gabek. Legal. Como você se sente? Ah, estou super animado. Estou muito animado. Eles esperavam mudanças climáticas e culturais normais. Em vez disso, descobriram uma linha do tempo repleta de rupturas repentinas. Quando o modelo comparou as datas, o padrão tornou-se impossível de ignorar. O sepultamento de Göbekli não ocorreu durante um período de calmaria. Aconteceu durante uma violenta transição global entre 10.000 e 9.000 anos antes da Era Comum, uma fase que os pesquisadores modernos às vezes chamam de período de instabilidade, do início do período Holocene. Diversos sítios arqueológicos importantes foram abandonados quase simultaneamente, incluindo Corticepi Jerelamar, Malafat Hallan, Semi e as camadas mais antigas de Jericó. Em cada caso, as camadas de ocupação terminam abruptamente e são substituídas por um súbito silêncio cultural. Não se tratava de um declínio lento, mas sim de uma interrupção rápida e generalizada. O primeiro conjunto de dados analisado pela equipe
envolvia mudanças magnéticas repentinas. Camadas geológicas da Europa, do Oriente Médio, da Sibéria e de partes do leste asiático mostram oscilações rápidas no campo magnético da Terra entre 10.500 e 9.500 a.C. Essas mudanças ocorrem na natureza, mas não nessa velocidade e não em tantas regiões simultaneamente. Elas indicam um período de instabilidade global. O próximo conjunto de dados envolveu poeira atmosférica. Núcleos de gelo coletados na Groenlândia e na Antártica mostram que o ar ficou repleto de partículas finas de poeira durante o início do período Holocene, com picos notáveis por volta de 9.600 a.C. Essas partículas não correspondem apenas às cinzas vulcânicas, nem apenas à poeira do deserto. Elas contêm traços de ambas, juntamente com indícios de queima de biomassa. Isso sugere uma perturbação em larga escala que se espalhou pelos continentes. Outro conjunto de dados revelou mortandades biológicas incomuns. As populações de animais na Anatólia, na bacia do Mar Negro e em partes do Levante declinaram drasticamente no mesmo período. Grandes animais de caça, como o aurochs e a gazela, apresentam quedas populacionais repentinas em camadas arqueológicas, datadas de 969.000 a.C. Em alguns casos, comunidades inteiras de animais desapareceram dos registros por séculos. Arqueólogos também observaram que os primeiros grupos de caçadores-coletores nessas regiões desapareceram sem sinais claros de conflito ou doença. Deixaram para trás ferramentas, lareiras e abrigos, como se tivessem partido repentinamente. Nada explica o que os forçou a se mudar ou desaparecer. A equipe então se voltou para os mitos antigos. Um sistema de comparação cultural em larga escala buscou descrições sobrepostas em histórias de grupos antigos. Mitos do Oriente Próximo, Norte da África, Cáucaso e Estepe Eurasiática descrevem eventos catastróficos repentinos durante essa era. Eles mencionam uma serpente celeste, uma pedra que gritou e uma era que terminou da noite para o dia. Os estudiosos antes presumiam que essas eram metáforas. A linha do tempo mostrou que essas histórias surgiram quase ao mesmo tempo em que Gobsep foi enterrado. O que mais surpreendeu a equipe foi a semelhança entre essas imagens míticas e as gravuras do sítio arqueológico. O mais interessante sobre esse sítio é que não há criaturas mitológicas. Não há híbridos. Cada uma delas representa um animal que realmente existe. Os pilares de Gobsep exibem repetidamente animais perigosos, como serpentes, escorpiões, abutres e mamíferos predadores. Essas imagens aparecem com muita frequência e em muitos locais consistentes para serem mera decoração. Quando as descrições míticas foram comparadas às esculturas, a sobreposição tornou-se inegável. Culturas separadas por milhares de quilômetros descreviam o mesmo medo ao mesmo tempo. A simulação final examinou padrões que normalmente levam ao colapso. O modelo combinou dados climáticos, mudanças geológicas, declínio populacional e desaparecimento cultural. Revelou que todos esses fatores atingiram o pico aproximadamente 12 meses após o soterramento de Gobsep. Isso significava que os construtores estavam reagindo a algo que aconteceu repentinamente, em escala global e com força suficiente para dizimar comunidades em todos os continentes. A equipe observou o modelo projetar o próximo ciclo dessas condições. A linha do tempo se aproximava dos dias atuais. A simulação sugeriu que o mesmo padrão de instabilidade magnética, mudanças atmosféricas e estresse global estava ressurgindo. Esta seção não possui referências.